E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos bater um papo aqui sobre essas coisas aí chamadas corrupção, né? Que tem muita gente que ainda como eu posso dizer, não acordou para a realidade, né? Não entendeu. Então vamos fazer o seguinte: como eu vou falar aqui de corrupção, do modo geral, como é que eu enxergo, né? Tranquilo? Não vou citar casos específicos, não ainda. Até porque tem que aguardar os julgamentos, né? E é o mínimo. Mas aquela questão, pessoal, eu tô de camisa vermelha aqui, já tô até vendo as piadas e encheção de saco. Eu não sou esquerda não, porra. Presta atenção. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que começar a entender é que o Brasil, ele é composto na sua maioria de pessoas boas, né? É a grande maioria. E é um dos países que não há como negar, um dos mais explorados, né? O Brasil é um país colônia até hoje. Não estou falando de grandes potências nem nada que exploram o Brasil, não. Eu estou falando da imbecilidade local mesmo. Eu estou falando do como é que o povo brasileiro fica de joelho perante corruptos, né? Ou seja, a exploração interna mesmo. Aquela questão, né? A corrupção promove ignorância para as ovelhas continuarem ovelhas. Mas, né, vamos conversar. O seguinte, se vocês pararem para pensar, a maioria das... Inclusive eu vou abordar isso em outros vídeos e tal, eu não vou bater um papo sobre isso. Desde a mais tenra idade, desde criancinha, a pessoa é doutrinada para ser ovelha. É doutrinada para ser uma pessoa mansa, né? Para aceitar ali a canga. Você sabe quem que é uma canga? Canga, para quem vem da zona rural, sabe o que é? Que é aquela questão, né? Uma pareia coloca em cima dos bois para os bois puxarem a carroça, né? A pareia é um par de bois, né? Um boi e uma vaca, se você quiser. Entenda. 2 bovinos puxando uma carroça. Pronto, vai ficar tranquilo. Então a questão é essa. Vocês têm que começar a entender que toda essa passividade do povo brasileiro só favorece uma classe. A classe de gente safada e sem caráter. Só isso. Né? E aí quem vocês observarem, quem começa a bater de frente com esse pessoal, logo começa a se inventar história para tentar descredibilizar e destruir quem bate de frente com essa vagabundagem, né? Essa vagabundagem aí de colarinho branco, né? Gente safada mesmo. Enfim, vamos lá. E o que eu noto no povo brasileiro, que quando as pessoas falam assim, desviou milhões, desviou bilhões, enfim, as pessoas não entendem o que isso significa em questão de recursos. Quanto será que é o tamanho, né, de R$1 milhão, né? A quantidade, o que daria para ser feito com R$1 milhão em prol do povo, né? O que poderia ser feito? Você vai notar que poucas pessoas têm noção do que é isso, né? É por isso que eu falo. E uma propina na casa de bilhões, né? O que poderia ser feito aí para o povo, né? 1 bilhão assim, entregue para o povo. Como disse Ciro Gomes, né, num dos debates ali que ele pegou o Constantino desprevenido, 1 bi. Pois é, 1 bi. 1 bi dá para fazer muita coisa. Muita mesmo, especialmente se for gerido com razão, né? Enfim. Então isso aqui é o primeiro toque para vocês começarem a entender de economia. Começarem a compreender a importância dessa ciência. A importância de ver os recursos, analisar os recursos e saber como eles devem ser aplicados, ou pelo menos ter a noção de como eles devem ser investidos e tal, etc. É o mínimo, né? E o mais grave que o povo brasileiro não acorda, fica ainda viajando, não enxerga as coisas como tem que ser enxergadas, é que indiretamente, quando esses recursos... Primeiro que começa que esses recursos são cobrados de forma indevida, uma coisinha chamada imposto. Eu vou explicar aqui o que é imposto, como ele não deveria existir, ou se existisse deveria ser de uma forma mínima, né? E vou até explicar a palavra imposto, para vocês entenderem que não é coisa boa, né? Quem defende imposto, obviamente, é uma espécie de pessoa ingênua ou então conivente. O imposto, se existir, tem que ser mínimo para um estado mínimo, né? Enfim. Então já vem essa questão de impostos, né? O Brasil já toma aí praticamente 50% de tudo da população. E aí, depois desses 50% de tudo, ele, além de não aplicar de forma raciocinada, né,
de forma decente, né, e tal, muito desse recurso ele é desviado. Ele é desviado. Então, e aí, meu povo? Será que vocês não entendem a consequência disso? A consequência disso são mortes, mortes indiretas. Quantas pessoas maravilhosas, pessoas queridas, morrem em filas de hospitais, morrem ali na busca de um atendimento e não conseguem. Quantas pessoas boas, inocentes, morrem por causa da violência. Você, quando sai de casa, que tem medo, né, porque é muito bonito, né, o Estado te desarma, criminaliza o porte e não te dá defesa. Ou seja, o Estado ele é o quê? Ele está querendo o quê? Né? Enfim, é coisa assim que as pessoas não param e pensam, assim, não parece que tem uma doença mental generalizada que o pessoal acaba não enxergando a gravidade da situação do Brasil. Quantos inocentes ainda vão ter que morrer por causa dessa passividade, por causa dessa imbecilidade instalada aí na mente de todo mundo, que eu não sei como é que o brasileiro continua dessa forma. Aliás, eu sei, né? E vou explicar, aos poucos eu vou explicar aqui. Inclusive, eu estou me organizando para trazer para vocês um conteúdo aqui que tem muita coisa que tem sido escondida do povo brasileiro, que não é mostrada abertamente. Que a mídia, né? Vocês podem notar que, por exemplo, quando acontece certas coisas, a grande mídia, né, não dá espaço. Não... Você pode ver que até aqui na internet, o besterol, ele sobe e o que é sério é sempre mantido ali meio... Se a pessoa não buscar muito, não querer ver muito, não vai ver. Entendeu? A questão é essa. A quem interessa essa imbecilização coletiva? Para e pensa, gente. Ué. O Brasil, vocês querendo ou não, vocês podem viajar o tanto quiserem, nós já temos aí hoje números de guerra civil. O Brasil hoje tem números de guerra civil e aí você escuta isso e fica aí, né? Esperando não sei o quê. E aquela questão, estou mandando o pessoal ser agressivo, partir para a violência, não. Só estou pedindo o pessoal para aprender a ser crítico, para aprender a enxergar a realidade, para começar a entender que gente sem caráter existe. Há grupinhos sim que acham que são imunes. Você observa, por exemplo, os corruptos tentando justificar por que eles merecem pegar seu dinheiro, pegar os recursos que é do país. Você vê isso nas entrelinhas, é o que eles dizem. Gente que defende corrupto, você pode... quando você está batendo em corrupção e você vê aquela pessoa meio assim, não querendo embarcar ali no combate contra a corrupção, você pode ter certeza, bicho, essa pessoa tem ali um pezinho. Ou então quando a pessoa descobre que você combate corrupção e ela já começa ali a tentar te queimar, te destruir, você pode puxar, pode tirar o véu, tá ali envolvido em merda. Porque gente sem caráter é assim. Agora, de quem é a culpa de toda essa desgraceira que acontece no Brasil? É de corruptos e seus puxas. Por isso que eu tenho uma bronca de gente corrupta, safada, que defende corrupto. Tá lá vendo que o cara é mais sujo do que pau de galinha. Tá lá o partido, né? É igual tem um partido aí que eu tô doido pra ele se lascar. Esse partido é o partido assim que eu tenho... É quase pessoal a raiva que eu tenho desse partido, sabe? É aquele pessoal com cara de santo, sabe? Sabe aquele povo com aquela coisa de fingir que é cidadão de bem, mas é um bando de gente sem caráter? Tá aí agora, vamos ver o que vai acontecer. Eu tô só observando. E o que mais me deixa indignado são pessoas que se curvam perante esse tipo de gente. Eu pergunto, você não tem caráter, não? Você não tem, assim, princípios morais, não? Você não se coloca no lugar de uma pessoa que morre ali numa fila de hospital? Não se coloca no lugar de uma pessoa que é vítima de violência? Nada disso? Vocês não têm, assim, essa empatia de se colocar no lugar da pessoa? É isso que eu quero que vocês comecem a entender. Comecem a enxergar a realidade. E quando vocês apoiam corruptos, não se enganem não, vocês se tornam corresponsáveis. Vocês se tornam corresponsáveis por todas essas misérias, todas essas mortes, tudo que acontece aí no Brasil. E para você que é cristão e faz isso, meu amigo, eu te falo, você está longe de tua fé.
Para você que é ateu e faz isso, você está longe da racionalidade, você é um moleque. Então vocês têm que começar a pensar e entender, porque o negócio é o seguinte, nós não estamos falando dessa sua vidinha medíocre, de gente ignorante que não estuda, não lê e continua aí bocejando a torta e direita, não. Eu estou falando que você indiretamente, você está colaborando para a destruição de pessoas e pessoas boas. O brasileiro, igual mesmo, tem países que corrupto suicida. Porque a pressão social ao redor dele e a intolerância à corrupção é tão absurda, é tão grande, é tão nobre, que o cara suicida. No Brasil é o culto à malandragem. O cara aqui tem que ser malandro, né? A malandragem do espertalhão do caralho. E eu falo, eu fico puto mesmo. Puto. O povo fica aí depois zoando com violência, zoando com atendimento de hospital. E enche o saco e tal. Mas e aí? E quando é que vocês vão chamar a responsabilidade para si mesmo? Quando é que vocês vão falar assim, chega, corrupto nunca mais, chega de fundo partidário, vão acabar com esses partidos aí, ué? Vamos agora colaborar para quem quiser ser candidato sem partido, sem fundo partidário. Democracia, se quiser, começa daí. Ó, que democracia é um negócio que a gente ainda tem que conversar. Começa aí. Só de brasileiro aceita muito absurdo. Então é aquela questão, toda vez que vocês continuarem aceitando desvios, milhões, bilhões, vocês na verdade estão aceitando morte de pessoas. Vocês estão aceitando sonhos de pessoas serem destruídos. Quantas pessoas de fato seriam médicos excelentes e não são, porque esses sonhos são roubados dessas pessoas? Seriam ali advogados que seriam verdadeiros guardiões da justiça, mas na verdade tem esse sonho roubado. Tudo pela corrupção. Vocês não entendem. O Brasil é um dos países que mais tem recursos. É um dos países fantásticos. Assim como os países africanos. Mas já notaram como é que as pessoas aqui gostam de uma malandragem, de um ajeitozinho? Como é que as pessoas veem um absurdo que essa nossa taxa tributária, a carga tributária brasileira é absurda, meu amigo. É 50% praticamente. E vocês aceitam, vocês não questionam, vocês não barram isso, e vocês têm que forçar a redução do Estado. Mas não, você vê um bando de palerma, de gente que não tem a menor noção de economia, querendo o agigantamento do Estado. Defendendo aí coisas assim que você pega assim a criatura e fala assim, meu amigo, tá quebrado. O Brasil é como se fosse uma pessoa endividada com cheque especial e cartão de crédito. É a mesma coisa. Se for analisar o Brasil, no que vocês aceitam, um corrupto ganhar o que ganha, desviar o que ganha, ainda botar arma na cara de gente inocente, ainda fazer as merdas que faz, ainda querer ganhar os treinos no grito, favorecer uma pessoa ou outra por causa de amizadezinha, esquema, tá errado. Tá errado. E aquela questão, isso aqui é meio que desabafo, porque é o seguinte, o pessoal fica entrando em contato com a gente aqui, porque a verdade também seja dita, né? Eu defendo o povo mesmo, o apelido Guardião do Povo não é por acaso, e eu compro as brigas mesmo, compro, e em 2018 vou comprar mais uma meia dúzia e boa, tá? Fez injustiça, meu amigo, vou chegar junto e pronto. Eu nasci para isso mesmo, enfim. Minha mãe vira e fala, né? Ela usa um apelido carinhoso da família e fala, ó, os valentes tomam o primeiro, viu? Aí eu sempre respondo para ela, mas tomam com honra. E eu falo pra vocês, eu acho que eu teria vergonha de mim se eu não batesse de frente com essa cambada aí de gente sem caráter. E o que mais começa a me irritar é que vocês aceitam o que esse pessoal faz. E vocês depois ficam aí um mimimi, um converseiro fiado danado, mas a culpa indiretamente é de vocês. Vocês aceitam, vocês idolatram corruptos. Tem gente defendendo corrupto aí, ó, como se fosse uma coisinha sagrada. Para e pensa. Inclusive isso aqui era para ser um vídeo curto, mas eu vou ficando nervoso, vou ficando puto, e aí fica aí esse trem grande. Não esquece de curtir, né? Não esquece de compartilhar, especialmente agora que a ditadura do politicamente correto tá aí ganhando mais força, né? Tá aí essa questão, todo mundo delicadinho, não pode falar mais muita coisa, porque quem tá lá do outro lado da tela quebra a unha, né? Ô, tadinho, ô, bicho.
Ei, Brasil, que tá uma doença, viu? Nossa Senhora, tá difícil. Então tá aí, meu povo. Até daqui a pouco, viu? E se cuidem.